Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar a fascinante história e legado de São Paulo, uma figura central no cristianismo e um dos apóstolos mais influentes de Jesus Cristo. Desde sua notável conversão na estrada de Damasco até suas poderosas epístolas que moldaram a teologia cristã, São Paulo deixou um impacto duradouro na história religiosa e cultural. Vamos mergulhar nesta jornada para entender quem foi São Paulo e por que sua vida e ensinamentos continuam a ressoar tão profundamente nos corações e mentes de milhões de pessoas ao redor do mundo. A história de São Paulo está profundamente ligada à história do cristianismo primitivo e à figura de São Paulo, um dos apóstolos de Jesus Cristo. São Paulo, originalmente chamado Saulo, nasceu por volta do ano 5 d.C., em Tarso, na região da Cilícia, que hoje faz parte da Turquia. Ele era de origem judaica e foi educado como fariseu. Antes de sua conversão ao cristianismo, Saulo era conhecido por perseguir os cristãos, sendo responsável por várias prisões e até mesmo pela morte de alguns deles. Saulo era um fariseu extremamente zeloso em relação à lei judaica e às tradições religiosas. Ele era conhecido por sua devoção e rigor na observância das práticas religiosas judaicas. Antes de sua conversão, Saulo era um feroz opositor do cristianismo emergente. Ele participou ativamente da perseguição aos seguidores de Jesus, buscando prendê-los e puni-los por sua fé considerada herética pelos líderes religiosos da época. Saulo tinha uma posição de autoridade dentro da comunidade judaica e era respeitado por sua erudição e compromisso com as tradições religiosas. Sua perseguição aos cristãos era vista como uma defesa da fé judaica ortodoxa. Uma das ações mais notórias de Saulo antes de sua conversão foi sua participação no julgamento e na morte de Estevão, um dos primeiros mártires cristãos. Esse evento foi um marco significativo em sua trajetória antes de sua transformação. O evento mais significativo na vida de São Paulo foi sua conversão na estrada de Damasco. Segundo relatos bíblicos, enquanto viajava para Damasco com a intenção de perseguir os cristãos, Saulo teve uma visão de Jesus Cristo ressuscitado. Essa experiência o deixou cego temporariamente e transformou sua vida. Ele se converteu ao cristianismo e mudou seu nome para Paulo. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Saulo é descrito como um perseguidor dos cristãos, indo a Damasco com autorização para prender os seguidores de Jesus. No versículo 3, acontece o momento da conversão. Indo ele de viagem, aproximou-se de Damasco e, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, 3, 4. O batismo de São Paulo não é detalhadamente descrito na Bíblia, mas acredita-se que tenha ocorrido após sua conversão na estrada de Damasco. Segundo relatos e tradições cristãs, o batismo de São Paulo teria sido realizado por Ananias, um discípulo de Jesus que foi enviado por Deus para ministrar a Saulo após sua visão na estrada. O relato mais detalhado sobre o batismo de Paulo pode ser encontrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos 17 e 18. Depois de ter uma visão em que Ananias é instruído por Deus a visitar Saulo em Damasco, Ananias inicialmente hesita por causa da reputação de Saulo como perseguidor dos cristãos. No entanto, ele obedece à voz de Deus e vai até Saulo. Quando Ananias encontra Saulo, ele o abençoa, dizendo: Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E, levantando-se, foi batizado. Atos 9, 17, 18. Este relato indica que o batismo de São Paulo ocorreu após sua visão na estrada de Damasco, quando Ananias impôs as mãos sobre ele e ele recuperou a visão. O batismo é um símbolo importante no cristianismo, representando a purificação espiritual e o compromisso com a fé em Jesus Cristo. A mudança de nome de Saulo para Paulo ocorreu como parte de sua conversão ao cristianismo e não é descrita em detalhes na Bíblia. No entanto, existem explicações tradicionais e teológicas para essa mudança de nome. Antes de sua conversão, Saulo era conhecido pelo nome hebraico Saulo, que significa pedido ou desejado. Este era um nome comum entre os judeus da época. A mudança de nome de Saulo para Paulo é interpretada como um símbolo da transformação profunda que ele experimentou após sua conversão. O nome Paulo deriva do termo latino Paulus, que significa pequeno ou humilde.
Alguns estudiosos sugerem que Paulo adotou o nome latino Paulo, ao se dedicar especialmente à missão entre os gentios, ou não-judeus. O nome Paulo era mais comum entre os romanos e poderia ter facilitado sua comunicação e interação com pessoas de origens não-judaicas durante suas viagens missionárias. Na Bíblia, mudanças de nome muitas vezes refletem uma mudança na identidade ou na missão de uma pessoa. Por exemplo, Abraão mudou seu nome de Abrão após fazer um pacto com Deus, Gênesis 17:5. Jacó foi chamado de Israel após lutar com um anjo, Gênesis 32:28. Em resumo, a mudança de nome de Saulo para Paulo simboliza sua transformação espiritual e seu papel como apóstolo dos gentios no cristianismo primitivo. Embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre como essa mudança ocorreu, ela é amplamente reconhecida como parte da nova identidade e missão de Paulo após sua conversão. Após sua conversão, Paulo se tornou um dos mais proeminentes líderes do cristianismo primitivo e um prolífico missionário. Ele viajou extensivamente pelo Mediterrâneo, pregando o Evangelho e estabelecendo comunidades cristãs em várias cidades, incluindo Antioquia, Éfeso, Corinto e Filipos. Suas viagens missionárias são bem documentadas nos Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Além de suas atividades missionárias, Paulo é conhecido por suas epístolas, ou cartas, que escreveu para várias comunidades cristãs. Suas cartas abordam questões teológicas, éticas e pastorais, e são consideradas parte integrante do Novo Testamento. Algumas de suas epístolas mais conhecidas incluem Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Paulo enfrentou muitas dificuldades em suas atividades missionárias, incluindo perseguições, prisões e julgamentos. Ele foi preso em várias ocasiões, incluindo em Jerusalém e Roma. Uma das maiores lições que podemos aprender com São Paulo, especialmente durante seu tempo na prisão, é a perseverança na fé e na missão cristã, mesmo em meio a adversidades e sofrimentos. Mesmo enfrentando prisões injustas e perseguições, São Paulo manteve uma fé inabalável em Deus e em seu chamado para espalhar o Evangelho. Sua confiança em Deus o sustentou mesmo nos momentos mais difíceis. Paulo escreveu em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 11, 13, sobre aprender a estar contente em todas as circunstâncias, seja em abundância ou em escassez. Essa lição de contentamento, independentemente das situações, reflete sua profunda confiança em Deus. Mesmo diante da injustiça e da oposição, São Paulo ensinou sobre o amor e o perdão, exortando os cristãos a perdoarem e a amarem uns aos outros. Sua própria experiência de conversão e transformação mostrou o poder do perdão e da graça divina. Paulo exemplificou o serviço e a humildade ao se considerar o menor dos apóstolos e ao dedicar sua vida a compartilhar o Evangelho e cuidar das comunidades cristãs. Apesar das dificuldades, São Paulo demonstrou uma alegria profunda no Senhor, incentivando os crentes a se regozijarem sempre, mesmo em meio a tribulações. Essas lições de São Paulo na prisão destacam sua devoção, perseverança, contentamento, amor, perdão, serviço, humildade e alegria no Senhor, que continuam a inspirar os cristãos ao longo dos séculos. A vida e os ensinamentos de São Paulo tiveram um impacto profundo no desenvolvimento do cristianismo primitivo e continuam a ser uma influência significativa para os cristãos em todo o mundo até hoje. Curioso ressaltarmos a relação entre o apóstolo São Paulo e a cidade de São Paulo no Brasil. Este fato está principalmente ligado ao nome da cidade e à devoção dos cristãos católicos ao apóstolo. A cidade de São Paulo, uma das maiores e mais importantes do Brasil, recebeu seu nome em homenagem ao apóstolo São Paulo. O nome foi escolhido pelos primeiros colonizadores portugueses que chegaram à região por volta do século XVI. Ele é considerado um dos principais santos da Igreja Católica e é venerado por sua contribuição significativa para a disseminação do cristianismo. Além da devoção religiosa, São Paulo também serve como uma figura inspiradora cultural e historicamente. Sua vida, ensinamentos e escritos têm influenciado não apenas a fé cristã, mas também áreas como filosofia, ética e teologia ao longo dos séculos. O nome de São Paulo é uma parte integral da identidade da cidade brasileira, sendo mencionado em locais, instituições, eventos e até mesmo na cultura popular, como em músicas, obras de arte e literatura. Em resumo, a relação de São Paulo apóstolo com a cidade de São Paulo é marcada pela origem do nome,
pela devoção religiosa, pela inspiração cultural e histórica, e pela presença do apóstolo na identidade e na vida cotidiana da cidade brasileira. Desde os primeiros séculos do cristianismo, a comunidade cristã reconheceu a importância e a santidade de São Paulo. Ele foi amplamente venerado como um exemplo de fé, coragem e serviço ao longo da história da Igreja. A canonização oficial de São Paulo como santo na Igreja Católica ocorreu ao longo do tempo, como parte do processo de reconhecimento formal dos santos. A canonização é baseada em critérios estabelecidos pela Igreja, incluindo evidências de virtude heróica, milagres atribuídos à intercessão do santo e devoção popular contínua. São Paulo é venerado não apenas pela Igreja Católica, mas também por outras denominações cristãs que reconhecem sua importância histórica e espiritual. Ele é celebrado em festas litúrgicas, como a Festa de São Paulo Apóstolo em 29 de junho, e é objeto de devoção popular em todo o mundo cristão. Em resumo, São Paulo se tornou santo devido à sua vida exemplar de fé, sua contribuição para o cristianismo, seu testemunho de martírio e ao reconhecimento da comunidade cristã ao longo dos séculos. Sua santidade é reconhecida e celebrada como um modelo de virtude e dedicação à fé cristã. A morte de São Paulo é tradicionalmente associada ao martírio em Roma, durante o reinado do imperador Nero. Embora os detalhes específicos não sejam registrados na Bíblia, a tradição cristã e escritos históricos posteriores fornecem algumas informações sobre a morte de São Paulo. Após ser preso em várias ocasiões ao longo de suas viagens missionárias, São Paulo foi levado a Roma para ser julgado por sua fé cristã e suas atividades missionárias. Ele ficou em prisão domiciliar em Roma por algum tempo. Acredita-se que São Paulo tenha sido martirizado durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 67 d.C. Este foi um período de intensa perseguição aos cristãos em Roma. Segundo a tradição cristã, São Paulo foi condenado à morte por decapitação. Como cidadão romano, ele tinha o direito de ser executado de forma mais rápida e menos dolorosa do que a crucificação. A tradição afirma que São Paulo foi decapitado fora dos muros de Roma, em um lugar conhecido como Aquae Salviae, atualmente chamado de Tre Fontane. Este local se tornou um local de peregrinação cristã. A morte de São Paulo como mártir é vista como um testemunho de sua fé inabalável em Jesus Cristo e seu compromisso com a propagação do Evangelho. Ele é considerado um dos maiores apóstolos e mártires do cristianismo primitivo, e sua vida e escritos continuam a inspirar milhões de cristãos em todo o mundo. Embora os detalhes exatos da morte de São Paulo possam não ser totalmente conhecidos, sua morte como mártir tornou-se parte integrante de sua história e legado no cristianismo. São Paulo Apóstolo, conhecido como o Apóstolo dos Gentios, deixou um legado poderoso que transcende fronteiras e tempos. Sua vida exemplar de conversão, fé inabalável e dedicação à propagação do Evangelho inspirou gerações de cristãos em todo o mundo. Seus ensinamentos sobre amor, perdão, serviço e alegria no Senhor continuam a ressoar hoje, desafiando-nos a viver vidas de significado e propósito. Que possamos nos inspirar na vida e nos escritos de São Paulo para crescer em nossa fé, compartilhar o amor de Cristo e fazer a diferença em nosso mundo. São Paulo, rogai por nós. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe para mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo.